Boa noite, excelentíssimo vereador José Roberto Bernardo, presidente dessa egrégia Casa de Leis, em nome de quem eu cumprimento a todos os nobres vereadores aqui presentes. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer e parabenizar a vereadora Lu Bogo por essa iniciativa, por esse projeto na Escola Legislativa, de abordar um tema que eu acho de suma importância para a saúde, para a saúde individual, para a saúde coletiva. Eu penso que se houvesse uma coisa, só uma, em que a gente pudesse atuar na prevenção, eu diria que, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, eu atuaria na questão do tabagismo. É claro que há muitas outras coisas importantes e muitas outras situações, muitas outras coisas que nós podemos intervir enquanto prevenção. Mas o tabagismo, hoje, ela é a coisa que se tem, a causa, o fator causal, onde se está mais bem estabelecido o nexo entre ele como causa de doenças potencialmente evitáveis. Então, eu queria falar um pouquinho só sobre uns números, para a gente entender um pouco os números do tabagismo no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, hoje, cerca de 18% da população brasileira acima de 15 anos é fumante. Isso já foi muito mais. Isso chegou a ser entre 35% e 40%. Uma a cada 3 pessoas fumava há 30 anos atrás, mais ou menos. E com campanhas de prevenção, com ações, com legislação, mas principalmente com questões educativas, se conseguiu reduzir isso. Mas ainda é uma coisa muito grande, porque, para se ter uma ideia, cerca de 200 mil mortes evitáveis acontecem por ano no nosso país em decorrência do tabagismo. E nós podemos, então, diminuir isso muito mais. E o que acontece? A média de idade que as pessoas começam a fumar é 15 anos. Para você ter uma ideia, hoje nós temos crianças com 9, 10 anos de idade que se iniciam no hábito, apesar da proibição da venda do tabaco para menores de 18 anos. Mas a média são 15 anos. Então, nós precisamos realmente combater o tabagismo na adolescência, onde, às vezes, o cidadão ou indivíduo não tem a real noção dos malefícios que pode causar. E quando ele vem a ter essa noção, ele já é um dependente da nicotina. E aí, mesmo tendo essa noção, ele tem uma dificuldade muito grande em abandonar o hábito. Então, o ideal é fazer com que as pessoas não se iniciem no hábito, porque é muito mais fácil não começar do que depois ter que brigar para parar. Tabagismo hoje, ele corresponde seguramente a mais ou menos 50 doenças que estão a ele relacionados. Dentre eles, vários tipos de câncer. O principal deles é o câncer de pulmão. 90% dos cânceres de pulmão estão diretamente relacionados ao hábito de fumar. E dos 10% que não estão, 1/3 são fumantes passivos. Então, é uma relação causa-consequência muito bem nítida. Se você não fumar, a chance de você ter câncer de pulmão é, no mínimo, 20 vezes menor. Fora outros tipos de câncer. A gente pensa em pulmão, porque é o órgão que, inicialmente, o tabaco vai agir. Se ele é inalado, o primeiro órgão que você tem contato com a fumaça do tabaco é o pulmão. Mas ele causa uma série de outras doenças. A nicotina é um potente vasoconstritor, que vai causar o quê? Diminuição na circulação sanguínea de todos os outros órgãos, favorecendo o aparecimento de infarto do miocárdio, derrame cerebral, acidente vascular cerebral, principalmente o acidente vascular cerebral isquêmico, que é a mesma coisa que o infarto no cérebro, por falta de circulação. Doenças circulatórias periféricas, que podem, inclusive, levar à amputação de membros. Então, você vê muitas pessoas que perdem
membros, principalmente pernas, né, pés, dedos, por conta do hábito de fumar, né? E com outros fatores associados, por exemplo, diabetes, você tem uma chance muito maior, então você soma fatores de risco, né? E outras doenças muito mais. Eu falo aqui, eu tenho vários colegas que são aqui conhecedores profundos da causa, né? E estão aqui corroborando com o que eu estou falando, né? Dr. Rafael, Dr. Amara, Dr. Marcelo, todos que realmente já também atuam nessa área aí. Mas é uma coisa que realmente todos nós temos essa informação e precisamos ampliar essa informação, né? Doenças digestivas como úlceras gastrointestinais, aumento de gastrites, né? Câncer também do aparelho digestivo, esôfago, boca, até pela passagem da fumaça, né? Então, todas essas doenças são potencializadas com o hábito de fumar. Além de que, no pulmão, a gente sempre pensa no câncer, mas tem uma outra coisa, uma doença muito triste, que se chama DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar. 80% a 90% do enfisema pulmonar é diretamente relacionado ao hábito de fumar. Então, a pessoa vai ter uma doença que causa uma falta de ar progressiva, que começa uma falta de ar para subir uma ladeira e que pode chegar a ter uma falta de ar para pentear os cabelos, para levar o alimento à boca. E não tem cura. É irreversível e é progressiva. Então é bom a gente abandonar isso, tirar esse fator causal, né? Isso dentre muitas outras doenças. Aí a gente sempre fala assim, o tabaco, né? A nicotina que é o problema, em parte. A nicotina é que causa o vício, que causa a dependência. E ela também causa a vasoconstrição. Agora, além da nicotina, tem o chamado nicotina e alcatrão, né? O que se chama de alcatrão são mais de 4.700 substâncias, né? Que são dessas, pelo menos 50 delas são potencialmente cancerígenas. Então, muitos já devem ter visto aquele cartaz que mostra o que tem no cigarro. Tem amônia, né? A mesma que vai no Ajax, no amoníaco. Tem naftalina, que é usado para matar barata, né? Tem veneno fosforado, organofosforado. Tem formaldeído. Tem metal pesado. Então, tem uma série de substâncias na composição, obviamente que em concentrações muito pequenas, mas com o passar dos anos, essas substâncias vão causar, sim, um efeito deletério, né? E aí vão poder potencializar todas essas doenças que eu falei aí anteriormente. Então, nada melhor do que a informação para a gente evitar começar. Não é possível parar de fumar? Claro que é possível. Existem, inclusive, tratamentos hoje preconizados contra o tabagismo, com o uso de medicamentos, terapia cognitiva, né, psicoterapia, que realmente dão muito resultado. Mas não é uma tarefa muito fácil. Então é melhor não se iniciar no hábito do que ter que depois correr atrás do prejuízo, né? Mas é possível sim. Então, se alguém que está aqui pensando em parar, pode tentar parar, consulta seu médico de confiança, para ele poder te dar uma orientação, para que se você consiga esse intuito aí de abandonar o hábito. E ações como essa são muito importantes, porque onde se tem o maior número de tabagistas hoje? Países emergentes, países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos tem caído o número de tabagistas. E nos países em desenvolvimento tem aumentado. Então, é lá onde precisa chegar a informação. Nós estamos no meio termo ainda. Nós, enquanto Brasil, temos uma legislação muito boa. Temos uma legislação muito forte, mais forte que em outros países, que proíbe o tabaco em ambientes fechados, que proíbe a venda do tabaco para menores, a colocação das fotos e dos alertas nos maços. Então, tudo isso ajuda muito. Mas ainda é preciso fazer mais. Educação, 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 sempre educação. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, parabéns a todos. Só para finalizar, eu vejo que meu tempo está terminando,
eu gostaria de colocar, porque eu falei, né, todos os malefícios, malefícios, malefícios. Vamos falar o que você pode ter de bom parando de fumar. Um minutinho. 20 minutos depois de parar de fumar, sua pressão arterial já volta ao normal e a pulsação também. 20 minutos começa a ter o benefício, depois você fumou o último cigarro. 2 horas depois, não tem mais nicotina circulante. 8 horas depois, a taxa, o nível de oxigênio sanguíneo já está igual à da pessoa que não fuma. 1 a 2 dias, já há uma melhora na função respiratória. A pessoa já se sente respirando melhor. 2 a 3 dias, olfato e paladar. Por isso que às vezes a gente engorda, mas isso é tranquilo, dá para resolver mais fácil. Então começa a sentir melhor o cheiro e melhor o gosto do alimento. 3 semanas depois, respiração e circulação estão muito melhores. 1 ano, você reduziu o risco de morte por infarto do miocárdio à metade. 10 anos, risco de infarto e acidente vascular cerebral igual a de quem nunca fumou. 20 anos, aí demorou mais, né? Mas 20 anos, risco de câncer igual a da população em geral. Então, em vez de a gente ficar só se prendendo no mal, 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 vamos pensar por outro lado. Olha o bem que a gente pode fazer deixando de fumar. Perfeitamente o Dr. Rafael lembrou aqui, além da economia que você vai gerar. Hoje, uma pessoa que fuma um maço por dia pode ter, vamos dizer assim, em 10 anos comprar um carro popular. Só pôr na ponta do lápis. Então era isso que eu tinha para passar aí para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição dos nobres vereadores, dessa Casa de Leis e de todos vocês, senhoras e senhores da população, para que tiver ao nosso alcance aí. Muito obrigado. Obrigado.